Olá pessoal, boa noite. Iniciando a gravação aqui da nossa aula. Quero desejar a todos, né, uma ótima noite aí e espero que seja uma aula muito proveitosa para nós. Hoje nós iremos continuar discutindo a redação do artigo científico do trabalho de conclusão de curso de vocês. Eu vou trazer algumas contribuições aqui, dicas e tudo mais para que vocês possam com certeza, ao final, escrever um TCC de altíssima qualidade. Dentro desse contexto, gente, eu entendo que muitos de vocês, por serem de diferentes áreas do conhecimento, têm uma dúvida em comum, que é o que é um artigo científico. Né? A gente às vezes se pergunta, e embora a gente às vezes tenha lido inúmeros artigos na graduação, passado o olho, a gente se defronta com pesquisas científicas, aí a gente ouve a todo momento, né? Principalmente na mídia, mas fica aquela pergunta: o que é isso, né? Gente, o artigo científico nada mais é que um manuscrito que vai trazer para o leitor resultados de uma pesquisa científica. Então a gente tem que entender que só existe o artigo porque antes dele foi conduzida uma pesquisa científica que trouxe resultados que estão sendo comunicados nesse artigo. Então, quando a comunidade científica se comunica, ela usa para fazer essa comunicação o instrumento do artigo científico. É a partir desse instrumento que ela vai entregar para os outros cientistas resultados de um estudo e vai falar para os cientistas: olha, a pergunta era essa, a literatura em vigência trouxe isso, eu fiz a pesquisa com esse método e os resultados e as conclusões são esses. E aí, a partir da publicação desse artigo, ele vai ser ali lido pela comunidade acadêmica e escrutinado, para que novas pesquisas sejam feitas, visando buscar novas respostas e assim, por consequência, o avanço da ciência. Então, de maneira bem resumida, né, é para isso que serve um artigo científico. E ele é escrito por um ou mais cientistas que vão conduzir aquele estudo. De maneira geral, gente, não existe receita de bolo para produzir um artigo, embora, né, os autores mais positivistas gostem que a gente utilize de esquemas, de receitinhas de bolo. Nessa proposta nossa de um TCC em formato de artigo científico, para essa pós-graduação específica, eu irei passar uma receitinha, uma sequência lógica para facilitar a nossa vida. Mas a gente pode perceber que existem algumas mudanças e modificações, né, a depender da ciência. Nas engenharias, nas ciências exatas, por exemplo, a gente usa mais o termo métodos do que metodologia de pesquisa, por exemplo, métodos e materiais, né? Porque engenharia, ciências que usam laboratório, você vai usar material, vai usar método, vai usar reagente, e aí na metodologia você explica isso, né? Agora, nas ciências mais humanas, sociais aplicadas, como a gente tem uma quantidade muito menor de estudos em laboratório, né, até porque o nosso laboratório é a rua, são as empresas, são as pessoas. Então a gente usa, por exemplo, o termo metodologia de pesquisa. Então são algumas mudanças assim sutis que a gente tem do ponto de vista científico, tá? Porém, trazendo para o nosso exemplo prático, que é aqui o nosso TCC, a gente vai trabalhar com essa sequência lógica que eu trago aqui para vocês: título, palavras-chave, resumo, introdução, referencial teórico, metodologias de pesquisa, discussões de resultados, considerações finais e referências. Mas vamos lá, vamos trabalhar um a um para que a gente possa entender isso de uma maneira melhor e mais clara. Construindo um artigo científico, a gente tem a introdução, né? E aí a gente pode se perguntar o que é importante, o que tem que conter na introdução, né? A gente não pode escrever nem muita coisa, nem pouca coisa, tem que ter um equilíbrio. Então a introdução ela tem que trazer para o leitor a contextualização daquele tema. E essa contextualização vai vir trazendo a apresentação daquilo que você está discutindo.
E aí, na introdução, você pode trazer algumas referências, poucas, que vão ajudar a contextualizar esse tema. Você não vai trazer milhares de referências, né, brincando assim, ou uma grande quantidade, porque a maioria das referências estarão no referencial teórico. Mas na introdução você pode trazer algumas para posicionar o seu leitor acerca da contextualização do tema. Além disso, dentro do tópico introdução, nós iremos discutir a justificativa. E é dentro da justificativa que nós vamos trazer as respostas das seguintes perguntas. Por que estudar esse tema é importante? O que esse trabalho vai trazer de novo para a ciência? Esse trabalho vai preencher alguma lacuna científica? Então, essas perguntas vão nos ajudar a responder a justificativa de execução daquele estudo. Posteriormente à justificativa, a gente vai trazer o que a gente chama de pergunta problematizadora ou objetivo geral. A pergunta problematizadora, se vocês optarem por colocarem a pergunta, ela pode começar, por exemplo, com como, por quê, como compreender, por exemplo, os processos de inovação do polo Embrapi do IF-Sul de Minas. Por que o polo Embrapi do IF-Sul de Minas se destaca, por exemplo, na formação de mão de obra inovadora dentro da instituição? É um outro exemplo, tá, gente? Então, vocês podem optar por a pergunta. Uma outra opção, aqueles que não quiserem trazer a pergunta, é trazer o objetivo geral. E o objetivo geral começa sempre com um verbo: compreender, entender, estudar, investigar, descrever, relatar. Então, façam essa opção. Isso pode ser decidido e deve ser, perdão, em concordância com o orientador de vocês, ok? Se vocês irão optar pela pergunta ou pelo objetivo. E, ao final da introdução, vocês vão colocar ali um parágrafo descrevendo a sequência lógica de organização do texto. Como que esse texto foi estruturado, como que esse texto está sendo colocado daqui para frente. Não se apavorem, tá? Eu trarei exemplos de artigos que foram escritos com essa sequência lógica que eu trouxe para vocês, que vocês podem utilizar como referência. E além disso, quando vocês forem fazer a revisão de literatura para escrever o artigo, vocês vão ter que ler inúmeros trabalhos, né? E nessa leitura, certamente vocês terão contato com esses artigos aí, que tem essa sequência. E aí, gente, a produção científica, ela é uma mistura de escrita e leitura. Então vocês vão ler os artigos, grifar as principais partes, fazer o fichamento e começar a escrever o trabalho de vocês. E é um trabalho que o orientador ajuda, lapidando, mas é um trabalho que ele tem uma grande quantidade de trabalho solo de vocês. Eu brinco com os meus alunos de graduação, no TCC deles aqui, que eles têm que gastar uma grande quantidade de hora bunda, que é de fato, gente, sentar na cadeira até a bunda ficar quadrada, fazer a leitura mesmo dos trabalhos e fazer o fichamento, grifar as principais partes e depois ir construindo esse texto com escrita. E fazer ciência, fazer pesquisa exige da gente muita leitura, exige da gente muita escrita e exige da gente um comprometimento com disciplina. E a gente tem que entender que a gente precisa de comprometimento na ciência. Igual a gente tem um comprometimento na nossa vida privada, né? Às vezes de fazer uma poupança, visando fazer uma viagem, às vezes estudando para um concurso que você deseja passar. Você tem que fazer certas renúncias, né? Para depois ter louros naquilo. Na vida empreendedora, quando você está cuidando da sua empresa, você faz inúmeras renúncias para depois buscar resultados. E a entrega científica é a mesma coisa. A gente tem que ter renúncias a determinadas situações para que a gente tenha tempo de fato de estudar e entregar algo com qualidade. Bom, posteriormente a gente tem o referencial teórico, que nessa sessão deve conter
recortes de estudos recentes que vão sustentar a discussão que você está propondo. Como nós estamos numa pós de inovação, certamente vocês irão discutir no referencial teórico tópicos de inovação, e aí vai depender daquilo que você vai estudar: inovação aberta, inovação do setor público, inovação em micro e pequena empresa, inovação no marketing, na gestão de pessoas, inovação em empreendedorismo, enfim, a gente tem um mundo aqui, né? Propriedade intelectual e inovação. Então, o referencial teórico deve conter recortes de estudos que vão sustentar essa discussão. E eu sugiro que vocês tragam sempre, dentro dessa sessão de referencial teórico, a literatura mais recente, a literatura dos últimos 5 anos. Pensa bem, gente, o Schumpeter começou a discutir as discussões de inovação. Do Schumpeter para cá, milhares de autores brasileiros, norte-americanos, japoneses, alemães, enfim, de todas as áreas do mundo, já discutiram, já reviveram a obra dele, já refizeram os estudos. Então tragam aquilo que é de mais novo, sempre, para que a gente tenha a ideia de trabalhar com a ciência mais fresca possível, tá? E, se possível, tragam literatura estrangeira. A ciência de ponta, infelizmente, ela não é feita no Brasil, ela é feita fora. Embora a gente tenha ótimas universidades, ótimos programas de pós-graduação, a gente ainda está muito aquém em muita coisa, principalmente na literatura de inovação. Então, sempre que possível, tragam artigos de outras localidades do mundo, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, entre outros países que discutem inovação. Ok? Isso é muito importante. E tenham cuidado ao escrever o referencial teórico para que ele não fique uma coxa de retalhos, para que ele não vire aquele texto que parece um Frankenstein, que foi remendado essa parte com essa parte, e aí o leitor vai se debruçar sobre o seu texto, ele vai ler, mas ele não vai entender nada, ou ele vai perceber que é uma escrita muito truncada, porque Mirandinha não conversa com merendinha, né? Eu costumo brincar com os meus alunos. Então é importante a gente ter uma escrita que seja altamente fluida, uma escrita que seja sequencial e lógica. E isso a gente aprende a escrever desde a escola, né, gente? Quando a gente faz redação, né, a gente está lá no ensino médio. Na época nossa era vestibular, né? Não era Enem. Mas a gente ia fazer uma redação, a gente aprendia a fazer uma redação que tinha conexão entre os parágrafos. A ideia num artigo científico, num TCC, é a mesma. Os parágrafos têm que ter conexões, eles não podem ficar ali de maneira que o autor vai fazendo uma justaposição e fique ali um horror, né? Uma coxa de retalhos. Bom, a outra seção é a metodologia de pesquisa. Ali é importante você descrever a caracterização do seu estudo. Foi um estudo descritivo? Foi um estudo exploratório? Recomendo que vocês verifiquem autores de metodologia de pesquisa que discutem isso. Deixei alguns livros e artigos para vocês na nossa sala de aula virtual, então consultem, verifiquem essa questão da metodologia. Na nossa empreitada aqui de construir esse TCC, eu creio que a maioria dos estudos serão descritivos, tá? E não exploratórios. Porque a inovação já é um tema muito estudado, a gente não está explorando nada que ainda não foi tocado, digamos assim. Então nós estamos trazendo e discutindo estudos e um tema que já foi e é estudado. Então serão estudos mais descritivos, tá? Depois disso, vocês vão trazer para nós a natureza desse estudo. Ele é qualitativo? Ele é quantitativo? Ele mistura quanti e quali? Por que ele é quali? Por que ele é quanti? Né? Entendendo que quantitativo, para mim, são aqueles estudos que têm o uso de estatística com testes, tá? Então, se você for usar um TED Student, se você for usar a nova, regressão logística, regressão, e aí eu já entendo que isso é uma metodologia quantitativa. Se você for usar estatística descritiva para descrever a sua amostra, eu já vejo como um estudo qualitativo, tá? Alguns autores discordam, mas aí vai depender também daquilo que o seu orientador vai entender com você sobre isso. Bom, na metodologia você também vai descrever as técnicas que você usou para coletar dados, né? Você fez, por exemplo, uma entrevista? Se sim, quais foram as perguntas? Como elas foram construídas?
com base já em uma entrevista que já foi feita? Você fez um questionário? Como que esse questionário foi construído? Ele foi dividido em blocos? Quais perguntas foram usadas? Como ele foi aplicado? Quando ele foi aplicado? Para quem? Onde ele foi aplicado? E também é importante a gente deixar claro quais técnicas foram descritas, usadas para interpretar esses dados. Né? Você vai usar algum software para fazer a leitura desses dados? Vai usar ali um Iramutec para fazer análise de conteúdo? Vai usar um Microsoft Excel? Vai usar alguma programação em R ou em Python, por exemplo, para fazer alguma leitura de dados? Enfim, isso tem que estar descrito na metodologia. E é importante também na metodologia a gente ter claro a menção aos cuidados éticos, né? Você usou, por exemplo, um termo de consentimento livre e esclarecido, você aplicou isso para todos os respondentes da sua entrevista, para todos os respondentes do questionário. É importante a gente não esquecer da ética na ciência, né? Que a utilização desses dados serão única e exclusivamente para fins científicos, né? Para a gente fazer o trabalho de conclusão de curso e para a gente publicar visando o aprimoramento da ciência. Então a questão ética é fundamental. Bom, na seção análise de resultados, a gente tem que colocar a apresentação dos resultados. Então, aí é o momento que você vai trazer fotos, gráficos, tabelas, quadros, tudo mais que você possa utilizar para apresentar os seus dados. E, gente, é um erro muito comum que o pessoal comete. É simplesmente apresentar os dados e falar: olha, o dado mostra que 90% respondeu isso. E aí vai para outra pergunta: 70% respondeu aquilo. Mas isso por si só não quer dizer nada, gente. É um dado solto. Fazer análise de dado é você apresentar o dado que você coletou com a sua pesquisa e confrontar esse dado com o referencial teórico que você trouxe no seu artigo. Então é trazer o dado e fazer o confronto com o referencial teórico, para que você verifique se foi confirmado ou foi refutado tudo aquilo que você discutiu. Isso é analisar o dado. Caso contrário, você vai estar fazendo somente uma exposição desses dados. Então, a análise de dados ela só é válida quando ela tem a apresentação dos dados seguida de um confronto desses dados com a teoria do seu referencial teórico, para que você verifique se esses dados confirmam a teoria ou refutam a teoria. E é a partir dessa confirmação ou dessa refutação que você vai escrever a análise de dados e as considerações finais. Bom, tem a seção de referência aqui. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu voltar. Faltou um. Ah, não, tá aqui. E aí, por fim, você tem as considerações finais. Nas considerações finais, eu aconselho que vocês retomem a pergunta-problema ou o objetivo geral que está lá no início, na introdução. Aí vai depender do que você escolheu, né? Se você escolheu a pergunta-problema, você retoma ela na consideração final. Se você escolheu o objetivo geral, você retoma ele na consideração final. E a partir disso, você dá essa resposta. Você responde ao seu leitor aquilo que você encontrou no estudo. Olha, a pergunta foi essa e as evidências captadas nesse estudo dizem isso. Ou melhor dizendo, o objetivo foi esse e as evidências captadas no estudo respondem isso. E aí você responde os principais achados do estudo de forma sintética, aponta nas considerações finais as limitações do seu estudo. Né? O estudo científico ele tem limitações, a gente não consegue alcançar todas as respostas que a gente gostaria por uma enormidade de coisas que podem acontecer na condução do estudo. Coisas que muitas das vezes fogem ao pesquisador, ao domínio dele. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, no meu doutorado, eu tinha a ideia de fazer uma visita e coleta de dados em mais de 10 cervejarias artesanais e, por conta da pandemia e do isolamento social, eu visitei menos de 10. Isso foi um limitador do meu estudo. Então, as limitações do estudo podem ser limitações que às vezes fogem ao domínio do pesquisador. Tá? Isso tem que estar explícito ali nas considerações finais. E, por fim, dentro das considerações finais, vocês vão colocar indicações de sugestões de estudos futuros sobre esse mesmo tema para outros autores. Né? Então, outros autores que forem pesquisar aquilo que você pesquisou, eles vão buscar responder
algumas coisas que você não conseguiu dentro do seu estudo. E isso é muito legal porque você já deixa ali um caminho para que os outros cientistas ou pesquisadores possam percorrer dentro daquele tema que você discutiu. Bom, as referências, elas devem estar em ordem alfabética e dentro das normas ABNT NBR 105/2023, que são as normas ABNT mais recentes que a gente tem para referência de artigo científico. Ela está bem fresquinha aí, a antecessora dela era de 2002, agora a gente teve essa atualizada de 2023, que vai ser a norma em vigência para nós. Bom, o que eu posso deixar de dica para vocês aqui, gente, quando vocês forem escrever? Deixe o resumo e as palavras-chave por último, tá? Façam o TCC por completo. Resumo e palavra-chave por último. Porque você já vai ter o trabalho todo escrito, vai ficar mais fácil de você fazer a construção do resumo e escolher as palavras-chave. Escolham sempre palavras-chave que sejam diferentes daquelas que estão no título. Porque quando alguém for buscar o seu trabalho nos descritores, ele vai ter uma chance maior de encontrar, se tiver palavra-chave diferente do título, tá? Leia outros artigos para ver como os autores fizeram. Né? É bom a gente basear em outros artigos de outros autores mais recentes, principalmente das melhores revistas científicas, porque a gente vai estar lidando com a ciência de ponta e a gente vai se espelhar nos melhores cientistas e nas melhores escritas para que a gente possa ter eles como parâmetro, tá? Bom, ferramentas de inteligência artificial generativa são bem-vindas se forem usadas com sabedoria. Na próxima aula, na semana que vem, eu vou dar uma aula só de utilização de ferramentas de IA generativa para pesquisa científica. Mas eu já deixo de antemão que nós podemos usar para correção de língua portuguesa, principalmente quando a gente está construindo textos. Tá? É muito bem-vinda. E tem um artigo e um livro de um professor da Federal do Paraná que ele desenvolveu um guia de utilização de inteligência artificial generativa para pesquisa científica. E eu vou trabalhar isso com vocês na próxima aula, esse guia, para que a gente possa saber usar as ferramentas com sabedoria. Tá? E por fim, eu vou deixar aqui para vocês um checklist do resumo perfeito. Então, o resumo perfeito é aquele que já apresenta no começo a questão de pesquisa em formato interrogativo ou o objetivo geral em formato declarativo, né? Que tem ali um verbo no infinitivo. A hipótese, se houver, a metodologia empregada no estudo, 2 ou 3 resultados encontrados com o estudo e as implicações científicas e sociais da pesquisa. Então, se o resumo de vocês seguir esse checklist que eu estou passando aqui, gente, vai ser um resumo nota 10, tá? Não tem como ser diferente. E, por fim, vou deixar um exemplo para vocês de um resumo nota 10 que servirá de exemplo para vocês. Esse resumo ele é da ciência política, ele não é da administração, mas a maneira de se construir do ponto de vista científico, ela é exemplar. Então peguem esse resumo, coloquem ele definitivamente debaixo do braço de vocês e usem e abusem, tá? Porque ele vai ajudar muito para vocês na construção de um resumo perfeito. Bom, vou fazer agora um momento de tira dúvidas para aqueles que tiverem alguma questão que queiram colocar. Fiquem à vontade para levantar a mão e fazer uma pergunta para que eu possa contribuir e ajudar vocês.